Muito bem, 9h47, agora a gente vai falar de saúde. Estamos aqui com a nutricionista Isabela Oliveira. Oi, Isabela, bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação na endometriose. Você sabia que março é considerado o mês mundial da conscientização da endometriose? Vamos entender um pouco, Isabela, para o pessoal em casa entender o que é a endometriose. A endometriose é uma doença, né, que atinge cerca de 1 a cada 10 mulheres no país e, infelizmente, ela demora um tempo para ser diagnosticada, né, e é uma doença onde acontece um aumento do estrogênio no nosso corpo, né, do hormônio feminino ali, que ele serve para preparar o útero para a menstruação, para preparar o útero para o bebê, na verdade. Só que quando a mulher não engravida, acontece o sangramento. Porém, na mulher que tem endometriose, esse preparo acontece não só no útero, mas também esse endométrio é formado em outras partes do corpo, por exemplo, no intestino, nos ovários, nas trompas. E aí causa muita dor, porque o sangue não tem por onde sair e é um sangue muito inflamatório, então causa muita dor, é um dos sintomas e algumas das vezes infertilidade. Certo. E como a alimentação entra como uma aliada no tratamento da endometriose? A endometriose, né, ela é uma doença crônica, então ela não tem cura. Algumas mulheres elas chegam a retirar o útero, mas os outros órgãos podem estar ali contaminados. Então, por ela ser crônica, ela tem caráter também inflamatório. E aí a gente precisa entrar com uma dieta anti-inflamatória. Ela também possui muito estresse oxidativo, então a gente tem que entrar com a dieta antioxidante. Então, tudo que a gente come determina se vai ser inflamatório para a doença, para o nosso corpo, ou se vai ser anti-inflamatório, né? Muito bem. Evitar café, frituras, carnes vermelhas e alimentos processados são realmente o caminho? Sim, exatamente, porque esses alimentos geralmente têm caráter inflamatório, principalmente a carne vermelha e os alimentos industrializados, né, as frituras. Por isso a gente tem que investir numa alimentação mais natural possível. Em alguns casos, na maioria, eu digo tem que cortar leite, glúten, uma alimentação mais restritazinha, para que diminua esse caráter inflamatório e a pessoa não sofra tanto com dores e, caso seja da vontade dela, venha a ter filhos. Michel Almeida, sua pergunta. Gostaria de perguntar à profissional se existe algum tipo de hormônio em específico que deve ter uma atenção maior nesse sentido da endometriose. Como eu falei, né, o estrogênio é o principal, então na mulher com endometriose ele está em excesso e a progesterona, que deveria estar ali equilibrada, acaba reduzindo. Então são os dois hormônios que a gente tem que prestar atenção para diagnosticar se a mulher tem ou não endometriose. Pergunta da internet: quem tem endometriose pode beber leite? Então, como eu falei, infelizmente, a maioria, cerca de 99%, a gente tem que cortar sim o leite, porque querendo ou não, não é que o leite é inflamatório, mas para quem tem endometriose, ele acaba se tornando, entendeu? A mulher descobre que está com endometriose. Geralmente o clínico onde ela passou já passa um tipo de dieta ou ela tem que procurar um nutricionista. Como é que acontece? Na verdade, é um ponto que eu gosto bastante de bater, porque a maioria dos ginecologistas não indicam passar no nutricionista, só indicam o tratamento através do anticoncepcional. Mas o anticoncepcional, ele tá ali para reduzir sintomas, ele não é um tratamento, tá? E é aí que a gente entra com a alimentação, para reduzir esse caráter inflamatório do corpo mesmo, o estresse oxidativo também e, consequentemente, diminuir os focos da endometriose. Quanto ao tratamento dos sintomas, quais alimentos ajudam? Alimentos ricos em ômega 3, então peixe, salmão, alimentos que possuam muitas fibras também, alimentos que tenham caráter anti-inflamatório, então tudo aquilo que é da natureza, bem natural mesmo, é imprescindível que seja utilizado e cortar aquilo que é bem industrializado, então açúcares, que sejam ricos em sódios, em corantes, tudo isso tem que ser cortado. A gente pode entrar também com suplementação, que é imprescindível nessa doença, né? Então a gente entra com o ômega 3, que tem caráter anti-inflamatório, a curcumina, né, que a gente conhece como açafrão, pode ser utilizado como tempero, né? Mas também pode ser utilizado em cápsula, ele também é anti-inflamatório.
O NAC, que a gente conhece como N-acetilcisteína, usa às vezes para gripe, mas ele também serve para tratar esse caráter antioxidante, né, para melhorar essa função do nosso corpo. Michel? Quando existe o diagnóstico relacionado à mulher por parte do profissional e, em uma hipótese, essa mulher está enfrentando fortes dores, quais as dicas que poderiam ser dadas para o público feminino que foi diagnosticado e enfrenta dores intensas, nesse sentido falando? E profissionais que têm que estar investigando. Na maioria dos casos, é indicado a retirada mesmo do útero, mas como eu mencionei, ela é uma doença crônica. Então, apesar de ser retirado o útero, os focos ficam em outros locais. Então, existem estudos que comprovam que mesmo tirando o útero, após 4 anos, as mulheres começam a sentir dores novamente. Então, o principal mesmo é tentar tirar essa inflamação do corpo, diminuir esse estresse oxidativo para que ela venha a sentir menos dores. A alimentação por si só pode altamente prejudicar o processo de recuperação da mulher? Sim, 100%. A alimentação, ela tá ali como coadjuvante no tratamento e quando feita de maneira errada, ela piora 100% os sintomas, principalmente essa dor. Inclusive, tem pacientes que têm endometriose no intestino, porque se a gente pegar o corpo humano, o intestino está ali por detrás do útero, então acaba se contaminando. Às vezes tem gente que chega até a tirar um pedaço do intestino também, juntamente do útero, para tirar o foco dessa endometriose. Então a gente tem que focar muito na saúde do intestino também, principalmente porque as bactérias que estão lá, elas metabolizam o hormônio que eu falei, né, o estrogênio, que é o protagonista nessa doença. Então a gente precisa focar nele para melhorar tanto os sintomas e para vir a tratar essa infertilidade. Fibras ajudam a diminuir a concentração de estrogênio? Sim, justamente por causa dessa questão das bactérias que elas metabolizam também, né? E porque, assim, cocô saudável, corpo saudável. Como é que é? Cocô saudável, corpo saudável. E, Isabela, como é que você citou a questão do anticoncepcional? Como é que ele age no tratamento? É porque, assim, o estrogênio, ele cria tipo uma almofadinha no útero para receber o feto, né? Todo mês a mulher se prepara para receber um feto. Porém, com o anticoncepcional não ocorre esse preparo, então o estrogênio ele não aumenta. Então, por isso, a mulher geralmente não menstrua, né? Aqui tem endometriose por causa do anticoncepcional. E aí acontece que ela não tem as dores, porque as dores são maiores nesse período, entendeu? São as cólicas. Isabela Silva. Então, eu acho que é importante falar que a nutricionista ou nutricionista entra muito presente nesse processo, né? Mas sendo que o nutricionista ele não prescreve remédios, só o médico, no caso, o ginecologista. Exatamente. A gente só pode prescrever remédios à base naturais, como eu citei, o NAC, o ômega 3, a curcumina com a pimenta preta, mas assim, questão medicamentosa mesmo não é com a gente. E questão de chás, por exemplo? Sim, podemos sim. Uso livre ou tem um certo limite? Não, a gente tem que analisar os sintomas, aonde está essa endometriose, para analisar qual chá a pessoa pode tomar. Muito bem, e a faixa etária de idade? Quando a pessoa tem uma idade específica, quando começa a ter A esse problema? endometriose ocorre na fase reprodutiva da mulher. Então, assim, desde a primeira menstruação, desde a menarca, ela já pode vir a ter sintomas. Então, sempre que você tiver cólicas muito fortes, isso não é normal, é bom investigar, tá bom? E, assim, a maioria acaba não descobrindo cedo, porque deixa para ir no médico depois. E o diagnóstico, ele leva geralmente 4 anos. Porque não é fácil de identificar, tá? Mas tem cura? Não, é uma Não doença crônica, como eu falei, ela não tem cura, infelizmente. Só o tratamento, né? Exatamente. Você tem mais alguma pergunta aí, Michel, para fechar? Para fechar, eu pergunto o que pode acontecer de mais grave quando o diagnóstico ele surge? Qual a situação mais grave no diagnóstico tardio? Acredito que é a infertilidade mesmo, porque a grande maioria das mulheres desejam ser mães, né? E quanto mais tardio é o diagnóstico, maior é a chance de não conseguir ter filhos.
Ok, mais alguma pergunta, Isabela Silva? Não, tá ok. Então queremos agradecer aqui a participação da nossa nutricionista Isabela Oliveira. Muito obrigado, Isabela, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau, tchau.